Hoje começando o primeiro podcast nosso aqui, nosso, meu e da Vivian, né? Que a gente vai trazer sempre convidados. Hoje o primeiro vai ser sobre a gente, né? Sobre as nossas coisas, sobre um monte de coisa que a gente vai falar. Mas hoje é a inauguração, né? Dessa nova empreitada aí, que a gente vai chamar de Cassolcast. Então, podcast em que a gente vai falar sobre hoje, né? Sobre a gente. Falar sobre cirurgia plástica, falar sobre cirurgia da Vivian. A gente tem aqui a Vivian Cassol, o amor da minha vida, que pode agora falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho, né? Contar. A gente vai falar hoje, né, Vivian, sobre várias coisas, sobre família, sobre filhos, sobre a cirurgia plástica da Vivian. Até a minha relação com cirurgia plástica, que é diferente do que a maioria das pessoas imagina, né? Isso. Não é assim meu delivery, meu fast food de cirurgia plástica. Eu tenho outra relação com cirurgia plástica. Isso. E então acho que a gente vai ter muitas oportunidades para falar de vários temas relacionados à saúde, à alimentação, da nossa alimentação, o quanto mudou nos últimos anos e o quanto a gente conseguiu aprender e crescer com isso. E dos nossos, obviamente, dos nossos crescimentos pessoais. Mas eu acho que eu queria primeiro que a Vivian falasse um pouco, assim, dela, assim, o que ela espera desse podcast. Porque a ideia desse podcast é a gente trazer toda semana uma pessoa, né, um apresentador. A gente vai apresentar o podcast, vai estruturar, para entrevistar alguém. E esse entrevistado, então, que nesse primeiro momento vai ser mais relacionado com coisas médicas ou cirurgia plástica, né? Mas depois a gente pode, obviamente, abrir para outros temas, outras coisas. Da área da Vivian mais voltado para psicologia, o meu é mais psicologia ou psiquiatria do bisturi, que também tem a ver com psicologia. Mas, claro que a gente quer poder ter uma gama mais ampla e mais aberta para coisas relacionadas à saúde, bem-estar, coisas que sejam interessantes e que efetivamente as pessoas possam, pô, que interessante esse negócio, esse tema ou essa pessoa que foi entrevistada. Primeiro, quero dizer que você, como médico e cirurgião plástico, poderia ficar no superficial, né? Poderia não se meter em assuntos que não são para você, não se meter, entre aspas, em assuntos que não são seus, que vão além da estética. E você sempre se envolve muito nesses assuntos de todas as suas pacientes. E eu tô falando aqui não é porque eu sou sua esposa, é porque todas as pacientes que assistirem vão concordar que ele realmente se envolve de uma maneira integral na vida da paciente, porque ele quer cuidar para além daquela cirurgia que ele vai fazer. Ele quer que ela mude hábitos para preservar o resultado da cirurgia. Ele quer que ela se prepare para a cirurgia. E isso que eu acho muito interessante, e nisso que eu acho que os nossos assuntos, as nossas áreas se misturam. Porque ele não cuida só da estética. E eu tenho uma relação assim, que muitas pessoas me encontram. Eu já encontrei algumas pacientes que me perguntaram quantas lipos eu faço por ano, porque eu sou magrinha e tal. E a minha relação com a cirurgia plástica é bem diferente disso. O que eu fiz foi uma coisa que foi corretiva, eu sempre cuidei do meu peso, cuidei da minha alimentação. O meu autocuidado vem muito antes dessas correções. E o Marco fala muito nesse assunto com as pacientes dele, que o autocuidado, eu estava pensando nisso hoje, que às vezes a gente fala de cirurgia plástica, a gente vê cirurgia plástica como uma funilaria e pintura. E só que de que serve um carro onde você só faz a funilaria e pintura? Você não troca o óleo, você não põe combustível, você não cuida da mecânica do carro. Para que ele vai servir? Talvez ele sirva assim para uma exposição, para uma coisa que você vai só olhar. Mas essa é a finalidade do carro? E isso eu estou falando só de um carro, que é um objeto. E a gente falando de gente, de pessoas, de seres humanos, é muito subjetivo e tem muitas coisas além da casca, além da aparência física, que se você não estiver disposto a fazer uma transformação global, a cirurgia plástica não adianta tanto. Não melhora tanto a autoestima. Isso você fala muito, né? Não melhora tanto a autoestima, não faz aquele milagre na percepção de si da pessoa. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque você sempre busca conscientizar as pacientes sobre isso. O que você vai fazer
Não é uma mágica de cuidar da autoestima dela, ela vai sair dali maravilhosa. Primeiro, que não é assim tão rápido. Os resultados são demorados, demora para aparecer aquele resultado que vai ser o definitivo. Depois, que a expectativa deveria ser de não se transformar em outra pessoa, de ser o melhor que ela pode ser dentro da genética, da estrutura dela, do histórico familiar. O que você tem de histórico familiar que te faça acreditar que você pode se transformar de uma pessoa que você é real para alguém que você idealizou, que é uma artista, por exemplo. Eu estava vendo, por exemplo, muitas pessoas buscam a boca da Angelina Jolie. E a boca da Angelina Jolie é linda, na Angelina Jolie. Talvez em mim ficasse bizarro, assim, ficasse grotesco, ficasse assim, muito esquisito. E a gente vê esses exageros acontecendo, porque as pessoas acham que é um quebra-cabeça, é um mosaico de partes que ela gosta e que vão ficar bem. E fica horrível isso. E a beleza é o conjunto. Uhum. Muitas vezes o conjunto não tem aquela bocona que vai ficar bem naquela pessoa, né? E eu acho que é isso. A nossa conversa é mais sobre isso. Consciência sobre a estética. É buscar coisas reais, que não são inatingíveis. Não buscar uma beleza idealizada. E muitas vezes até falsa, porque nas redes sociais a beleza nem sempre que está sendo mostrada é a real. Tem filtro, tem Photoshop, as influenciadoras têm muitos cuidados que a gente de vida normal não consegue ter. Então, é uma coisa de manutenção muito difícil para se conservar. Eu acho que é mais sobre expectativas. Acho que a gente hoje pode falar sobre isso até. Expectativas da cirurgia plástica em conflito com esse ideal que a gente busca e as transformações que muitas vezes tem que começar de dentro. E a de fora não vai resolver tudo. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Então, assim, físico, emocional, mental e espiritual. Na jornada anti-inflamatória, a gente falou muito e fala muito sobre isso nos vídeos da jornada anti-inflamatória, né? Que não adianta só... tem um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, que é o sono da beleza. Um texto gigante falando o quanto o reflexo que tinha o sono, que é uma coisa que todo mundo acha que é perder tempo, né? Na beleza, na aparência física. E que quando o sujeito está muito de bem com a vida, que o sujeito está muito feliz, está muito equilibrado, está num momento muito legal, ele parece mais bonito. E tem uma relação, então, da beleza com essa inteireza do ser, com essa integralidade, com essa capacidade de ver o sujeito como um todo, o físico, emocional, mental, espiritual. E o físico, a gente não só aparência física, mas as coisas relacionadas ao físico, a alimentação, a hidratação, o exercício físico, né? E depois do emocional, não ficar querendo colocar embaixo do tapete aquelas coisas que a gente não consegue metabolizar ou que são difíceis pra gente, que eu chamo dos nossos diabinhos, né? Então, dar colinho pro diabinho, botar o diabinho no colinho, em vez de renegar ele em um segundo plano, de negar ele, de tentar esconder, quando a gente traz essa nossa sombra, esse nosso negativo pro nosso, ele deixa de virar um monstro. Uhum. Ele toma a dimensão que ele tem, na verdade. E ele também fica chorando no colinho da gente, ou seja, chorando as suas dificuldades, né? Das sombras, né? E que também, se não são tratadas, ou seja, se não são dadas as devidas atenções para essas sombras, elas acabam tendo uma influência muito negativa na vida das pessoas, né? Não só virando um monstro, mas um monstro negativo. Uhum. E às vezes um monstro que puxa o cara pro buraco. Isso da parte emocional, do mental. O que eu tô pensando, que consciência eu tenho sobre as coisas que eu falo? E a gente fala bastante em casa, né? Sobre consciência. A Vivian tá toda hora me mandando alguma coisa sobre consciência, sobre a postura com os filhos, né? E o que a gente... Porque às vezes sem querer, e na melhor das boas intenções, a gente fala alguma coisa de alguma coisa negativa do filho, com a melhor das boas intenções, mas aquilo é uma catástrofe pro filho, sabe? Uma catástrofe, uma coisa extremamente... Às vezes no sentido de, precisa corrigir isso, mas às vezes é um outro caminho para corrigir, não uma crítica, não um rótulo. Não é, e quanto mais bate, pior é e tal. E às vezes a gente nem faz isso por mal, é porque a gente aprendeu assim, a experiência que a gente tem é isso. A gente só reconhece aquilo que a gente conhece. E fica muito difícil pra gente
reconhecer coisas que a gente não tem experiência nenhuma. Claro, à medida que a gente vai lendo, a gente vai vivenciando a experiência de viver aquelas coisas novas, isso vai se agregando, né, fazendo parte da gente. E o mental da gente vai melhorando. E o espiritual, a conexão com o todo. Então, ter alguma coisa que a gente possa se conectar com a natureza, saber que a gente faz parte de um todo muito maior e que esse todo muito maior é gigantescamente maior, né? E que a gente é só uma engrenagemzinha. A gente tem capacidade de mudar o todo tem capacidade de mudar a gente, mas a gente é só uma engrenagemzinha, né? Então, assim, é claro que tudo que a gente fala, aquela história, uma borboleta bate as asas no Afeganistão e tem uma repercussão agora na minha vida, aqui, né? No presente, assim. Então, isso, talvez a coisa do espiritual também seja um pouco dessa coisa da presença, do poder do presente, poder do agora, né? Que é tão difícil, às vezes, para a gente exercitar na prática isso, né? Mas então é isso, vamos falar um pouco disso, mas queremos falar também de cirurgia plástica e queremos depois falar também um pouco sobre a cirurgia da Vivian também. Depois ou agora? Vai ser agora. Agora. Então vamos porque, falar agora. Assim, porque muitas pacientes, tu sabe disso, eu falo em casa, né? Chegam em casa, chegam no consultório, e eu levo isso para casa, né? Com aquela, porque eu vi a cirurgia da Vivian, porque eu queria que a minha cirurgia ficasse que nem a cirurgia da Vivian, e acabam criando, digamos que, uma certa expectativa em relação a isso, né? Então, de uma forma direta, tu acaba sendo um modelo. Um modelo, claro, modelo de beleza, e eu te acho muito parecida com a Barbie, agora tem o filme da Barbie, a gente pode falar um pouquinho depois do filme da Barbie. Então, tem uma coisa da beleza, do modelo de beleza. Tu é um modelo que tem relação com o modelo de beleza existente hoje, na atualidade. Mas, mais do que isso, tu acaba sendo esse modelo de expectativa dos pacientes. Aí, eu tenho uma coisa para falar aqui. Modelo de beleza, para mim, é uma coisa muito complicada hoje, né? A gente está desconstruindo modelos de beleza. A força é gigantesca nesse movimento, mas ele ainda existe. E começando a enxergar a beleza como belezas, plural, né? Porque são múltiplas belezas, são muitos tipos de beleza. Muitos tipos de cabelos bonitos, muitos tipos de pele bonita, muitos tipos de tamanho de peito bonito. Depende muito... como a gente estava falando lá do conjunto da boca da Angelina Jolie, que não ficaria bem em outra pessoa. Sim. Às vezes a pessoa que queria ter a minha barriga, por exemplo, mas o biotipo dela não combina com a minha barriga. Eu tenho outro tipo de barriga que ia ficar perfeito nela e o conjunto ia ficar maravilhoso. E, primeiro, eu acho que a gente está caminhando para essa percepção de beleza no plural, belezas, de vários tipos de beleza, maravilhosas, e não existe a mais bonita, a menos bonita, a que vale mais, a que vale menos. E outra é da expectativa de ser outra pessoa, de ter outra pessoa como referência, que aí, voltando de novo na Angelina Jolie, nela fica lindo. Em mim, será que ficaria? Ou em mim, será que combina? Será que cabe a mim ter aquela boca ou aquele olho, aquele nariz? Fica muito bem nela, mas não sei. E outra, que eu tenho uma construção. A minha vida inteira, eu tive um corpo muito parecido com o que eu tenho hoje. E aí, isso, às vezes, eu converso com as pessoas. Eu fiz uma cirurgia que foi grande. Foi mastopexia, abdominoplastia, uma pequena lipo, porque eu tinha pouca gordura, mas eu sempre tive o peso que eu tenho hoje, muito aproximado, assim, entre 55 e 60 máximo. E a minha percepção de autocuidado, o meu autocuidado mudou a partir dos meus 35 anos. Demorou. Comecei a me cuidar lá pelos 35 anos e comecei a fazer muita atividade física. Comecei a prestar atenção no que eu como, porque a gente vê os efeitos que os remédios fazem pra gente. A gente vê os efeitos colaterais dos remédios. E os remédios a gente toma uma vez ou outra. E aquela comida que a gente põe pra dentro todo dia? Quais os efeitos colaterais dessa comida? Então, eu comecei a ficar até numa paranoia, porque a gente demora um pouquinho a encontrar o equilíbrio. A gente primeiro estava lá comendo só fast food. Depois eu passei para um extremo de só salada e coisas assim muito específicas que eu estava comendo. Teve uma época que eu comia só atum, tomate e batata doce. Eu não comia mais nada. Assim, de vez em quando um ovo.
Mas eu comia só isso, todos os dias. E tomava muita água, muita água, muita água. E fiquei, assim, num extremo que não estava legal. A minha alimentação não estava muito diversificada. Eu não ingeria todos os nutrientes que eu precisava. Mas eu fiquei nessa paranoia de isso aqui vai me fazer bem. E como eu comia ali pacotes, eu saí dos pacotes e fui para as coisas que eu corto. Eu parei de abrir, comecei a cortar e comer. E isso fez muita diferença na minha vida. A partir dos 35 anos, eu nunca mais tive dificuldade para entender o meu corpo. Você está hoje exatamente com? 57 quilos. 42 Não, anos. 42 eu vou fazer mês que vem, Tá. 57 quilos. Isso. A partir dos 35, eu comecei a ter uma consciência maior, comecei a me exercitar, comecei a ficar, assim, a neurótica das embalagens e, assim, Só quase acho que cortei é completamente. importante fazer uma observação sobre isso, porque isso tem uma relação muito direta com o histórico ou a história da gente na infância e na Da adolescência. vida toda. Então, assim, a Vivian na infância e na adolescência teve uma dieta muito Como ruim. quase todo mundo muito dos anos 80, é raro alguém que foi exceção. A gente comia biscoito, bolacha recheada, né? A gente tomava refrigerante antigamente, não se tinha tanto de informação que a gente tem hoje sobre a alimentação das crianças, o que tem que evitar, de que forma fazer a introdução alimentar. Hoje isso é muito falado. Antigamente não era, a gente levava na lancheira da escola guaraná com batata, sabe? Batata frita de pacote. E eu cresci comendo assim, e muito macarrão instantâneo, criança gostava muito na época que eu era pequena, cereal muito açucarado, cereal matinal. E cheguei na vida adulta com esses hábitos muito difíceis de quebrar. Quando eu Só para tomei uma lembrar, a consciência... Vivian foi criada no Rio, carioca, nasceu no Rio, foi criada no Rio, morou até os 13, Até 15, os 12 para 13 anos no Rio de Janeiro. no Rio, e não depois... tenho mais sotaque, né? Tô aqui há 30 anos. E eu, só para interromper e falar um pouquinho dessa minha fase, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Alegrete, uma cidade muito pequena, com hábitos não tão industrializados. Então, eu não tive bolacha recheada na minha infância, não tive batata frita, não conhecia essas coisas. E depois, com 13, 14 anos, fui morar em Caxias do Sul, fazer ensino médio. E os hábitos alimentares em casa, né, na casa dos meus tios, né, eram muito bons, então tinha sempre muita salada. Eu já comia isso em casa, passou a ser a mesma alimentação, na verdade. Então, eu, na minha infância, como modelo, né, meu pai teve uma alimentação... Eu tive uma experiência também dos 8 aos 10, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, eu fui macrobiótico, é um tipo de alimentação vegetariana, é um veganismo, assim, mais restrito, né, japonês. E imagina meu pai na capital internacional do churrasco, que é Alegrete, que não comia carne. E a família toda não comeu por um tempo, e para mim foi uma experiência muito rica na infância, porque eu pude conhecer uma série de outras coisas que as crianças normalmente não conheciam lá em Alegrete. Mas eu nunca tive muito acesso a essa alimentação, esse junk food, comida viciante, né? Fast food, essas comidas rápidas ou muito viciantes, muito excessivamente... condimentadas. E o problema não são os condimentos, mas são assim a gordura, a fritura, o espessante, isso, os artificializantes aí. E que eu não tive muita experiência, então na vida adulta e depois morando em Porto Alegre, os 6 anos de faculdade eu comia no restaurante universitário, era bandejão, arroz, feijão, carne e uma laranja. Comida de verdade. Comida de verdade o dia todo, não tinha muitas outras coisas. Não então tem erro, eu não tive muito isso. Então, só para dizer que talvez meu aflorar, o meu despertar para essa alimentação melhorada que a gente tem hoje em casa e que na verdade, é um conjunto, né? A Vivian veio com uma coisa, eu vim com outra e a gente construiu uma terceira. Sim. Mas que não restringe as crianças de nada, né? Mas que a gente tem uma alimentação muito saudável. Mas é importante dizer que a gente não tem o armário das guloseimas em casa. Muita gente tem. E isso eu acho que dificulta muito mudança de hábito. Se você tem o armário do objeto de desejo ali do lado, não olha. E ainda mais quando vira recompensa, né? Porque muitas pessoas colocam a sobremesa, o doce,
o Se pacote, o comer tudo, vai ter refrigerante. o chocolate. Ou se, sei lá, se passar, ó, vai passar a semana inteira sem, mas no fim de semana é prêmio. Aí tem bolo Sim. com cobertura e tal. Que não possa bolo com cobertura de vez em quando, mas, né? Tem o armário ali, vai comer todo dia. Não adianta, vai fazer uma visitinha ao armário todo dia. E o que eu tava falando, que eu mudei os meus hábitos, fui para um radical, de não comer quase nada, e depois fui chegando a um equilíbrio. E foi muito difícil, porque eu tinha na minha criação, na minha infância toda, um afeto por aquela comida porcaria. Uhum. Então, foi muito difícil me livrar disso. É engraçado que hoje esse assunto esteve na aula, e até estava falando do glúten, não é o assunto aqui, mas o glúten tem relação com alguns transtornos. E tem alguns estudos Piora. evidenciando isso, que piora sintomas, piora estereotipias, piora o humor da pessoa. Então, quando piora o humor, né, dá irritabilidade gástrica, acaba piorando o humor. E isso, para uma criança, altera tudo, né? Uhum. E a gente estava falando disso quando a professora falou sobre... aí tem que cortar o glúten da alimentação, tem que cortar o leite. A gente estava falando do leite também, tem que... E aí teve uma aluna que falou, mas e aí, o que come? E tem muitas pessoas que pensam assim. A gente tem isso muito claro. Sim. Poxa, a gente passa fome em casa? Não. A gente come uma variedade gigantesca de coisas. E o óbvio que está começando a ser falado mais agora, comida de verdade não tem glúten. Muito. Você não vai ver comida de verdade, comida fresca. A maioria das comidas que a gente compra, assim, de feira, não vai ter. E o leite também, né? Dá muito, no fim, pra gente já tá muito fácil de ter uma alimentação onde se exclui o glúten e o leite. O leite eu até dou uma escapada, o Marco não. O Marco segue mais Eu vou bem a sem restrição leite. do leite, Eu né? não tenho problema com leite. Eu dou umas deslizadas por causa dos ambientes que eu frequento, acabo tomando um café com leite aqui, um café com leite ali. Mas não é um vício, a gente não tem esse vício. O Leonardo, nosso filho, tem 3 anos hoje, vai fazer 4 já, nunca tomou leite, nunca sabe tomou o que uma é. mamadeira de leite que não fosse o meu, né? Ele foi amamentado 2 anos, por 2 anos no peito, e depois ele começou a tomar outras coisas. Os líquidos que ele toma são sucos, são água de coco. Leite, ele não se viciou. Ele hoje experimentou iogurte. O Marco chegou em casa, tinha um iogurte lá e falou, o que é isso que ele tá tomando? Danoninho. E era uma garrafinha, né? Não era de colher, era uma garrafinha. Que ele tomou, ficou apaixonado. Sabor morango, gostou. Experimentou hoje com quase 4 anos. Mas voltando sobre o negócio Mas não do glúten, tinha a mamadeira do leite, que é uma coisa que toda criança tem o TT 4 vezes ao Sim. dia. Não, e às vezes dá na madrugada, né? É. Isso é uma coisa que complica muito até a própria rotina. A criança não consegue dormir direito. E é um alimento que é bem alergênico, né? O leite. Então, O leite é muito alergênico. é legal evitar. Não numa paranoia, a gente não tem paranoias, Não, a gente não com restringe nada, na assim. verdade, A gente tá na rua, vai todo mundo tomar sorvete, vai todo mundo sem comer problema. hambúrguer e batata frita. Em casa, no nosso freezer, o que tem? É pão de queijo, açaí. É isso que tem no nosso freezer, né? E no Carne freezer, é raríssimo. O freezer é muito pequeno, a gente tem pouca coisa congelada. Carne é raríssimo entrar em casa e aí E a gente come carne, vai numa churrascaria ou numa festa que tem a carne, a gente come. Não é Mas na rotina não é não uma tem. restrição que a gente vai na casa dos outros e não posso comer, não. A gente almoça ou janta o que tiver na casa. A gente vai numa pizzaria, come o que tem na pizzaria. E o aniversário, come o que tem no aniversário. Mas na nossa casa, na rotina de todos os dias, isso aí não tá, né? Não tem o armário das guloseimas, como a gente falou, e essas porcarias. Domingo a gente foi no aniversário, né? Aniversário de criança. Comemos bastante. E eu comi uns docinhos, passei mal, não conseguia dormir depois. Então é muito legal a gente ver que depois que a gente começa a ter uma dieta saudável, a gente, quando sai da dieta, se sente mal. Quer dizer, o alimento não é mais legal. Para que eu estou fazendo isso comigo? E a gente nem se sente mal de comer na festa. A gente já vai com aquela de consciência limpa, que hoje é dia de festa, tudo bem. vamos todo mundo comer. E a gente fica passando mal à noite, muito frequente. A gente foi outro dia num restaurante que era de porco, de carne de porco. Um rodízio, assim, uma abundância de carne de porco que a gente não está acostumado. A gente jantou no restaurante. Quer dizer, uma comida que a gente não está acostumado, super condimentada, carne super condimentada, e ainda à noite. Quem dormia depois? Ninguém dormia, a gente não conseguiu dormir. Casa do Porco, todo mundo conhece aqui no centro de São Paulo. Mas muito legal, bacana a experiência lá do
popurrí, né? Daquela variação de Maravilhoso. várias coisinhas pequenininhas, experimentando gostos e sabores, sensações diferentes. Uma Foi super muito experiência, diferente, mas bem realmente, legal. para quem não tá acostumado. Mas bem indigesto. Foi Mas bastante. voltando ao negócio do glúten, Diga. a gente, alguns anos atrás aqui, começou a notar, tava falando da irritabilidade, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o negócio do glúten com a Isabela, assim, né? A gente descobriu que a Isabela tinha uma certa intolerância. Não chega a ser uma pessoa alérgica, não tem, assim, sintomas muito floridos. Não tem doença celíaca. Não tem doença celíaca. Mas é impressionante. Imagina a Isabela, que é super alta, magra, 12 anos, assim, com uma barriguinha. Tava com uma distensão abdominal muito enorme, grande. sabe? Uma coisa muito estranha e que chamava atenção, assim, né? Cortou o glúten, diminuiu a irritabilidade mental dela, a irritação dela, né? Como criança, agora adolescente, 12 anos, mas desapareceu os sintomas gastrointestinais, né? Então, ela tinha muito incômodo intestinal. Muito, e gases, e arroto, e não sei o quê, que parecia até uma coisa meio estranha, assim, né? Era exagerado. E nenhum médico nos falou isso. Isso que é interessante. É difícil, né? Não teve um gastro que nos falou, não teve um pediatra, ninguém. Eu falo que foram vozes da minha cabeça, disseram, tira o glúten daí. E aí, interessante. Porque a gente, apesar de ter uma alimentação bem saudável, de vez em quando tinha um pão em casa. Sim. Até a gente tinha uma ajudante em casa que trazia pão para ela, porque ela não gostava Ela queria comer o pãozinho dela todo dia, acabava trazendo para a Isabela também. Aí a Isabela começou a comer com ela e começou a ter essa reação. Teve um episódio em que ela teve tanta cólica que a gente achou que fosse uma cólica renal. Muita dor e distensão e cólica mesmo. Né? Não achamos nada no raio-x dos rins, né? Não tinha nada de nada. No Todos os exames normais. Rins, isso é difícil, às vezes, fazer esses diagnósticos, né? E a gente está trazendo um caso real, que ela em casa, e que teve uma mudança importantíssima, inclusive da irritação dos intestinos, claro, mas da irritação da Isabela, né? E hoje a gente vê, quando ela está muito distendida, que em algum lugar ela, por algum motivo, comeu glúten, ela fica mais irritada também. Essa relação do segundo cérebro, né? Tem o primeiro cérebro, o segundo cérebro e o intestino. Se o intestino está irritado, o cérebro está irritado. Então, assim, isso para as doenças psíquicas, psicológicas ou psiquiátricas, seja um traço de personalidade, um transtorno de humor, não importa, né? O que seja uma coisa leve ou muito... coisas que irritem muito o intestino vão fazer piorar aquele problema psíquico ou psiquiátrico, aquele desequilíbrio mental, né? Então, a pessoa quer ter muito foco, quer ter muito... ser muito objetiva, uma pessoa de alta performance precisa necessariamente prestar atenção na alimentação, precisa diminuir glúten ou cortar o glúten. E o mal-estar, qualquer mal-estar abdominal gástrico, desorganiza a pessoa. Qualquer pessoa. E isso é um alerta, são um pouco mais que sensíveis. Todo mundo pode pensar sobre isso. Comi alguma coisa e essa coisa que eu comi me deu um desconforto abdominal, eu me senti, de certa forma, muito distendido, presta atenção nesse alimento, que talvez não tenha uma alergia, uma coisa super florida, mas talvez tenha uma intolerância àquele alimento, né? Talvez tenha, aquele alimento não seja muito bom. Então, se eu como alguma coisa e esse alimento me faz muito mal, é muito indigesto, talvez eu tenha que repensar a frequência, consumo, né? A constância de ter esse alimento na minha vida. Por exemplo, as coisas mais comuns, claro, leite, glúten, açúcar em excesso, mas mais do que isso é ter um pouco mais de consciência sobre o que eu estou comendo e também descobrir se o que eu estou comendo também vai alimentar as bactérias boas ou ruins do meu intestino. O que eu estou comendo vai alimentar as bactérias, mas o que eu estou comendo é uma coisa que vai alimentar as bactérias boas, fibras, prebióticos, probióticos, ou as bactérias ruins, excesso de açúcar e farinha. Então, fica a reflexão sobre isso. E eu não continuei, a gente entrou aí pelos assuntos da família e tal, e eu não continuei falando da minha cirurgia, que mudei meus hábitos muito antes de fazer a cirurgia. E aí, depois que eu mudei meus hábitos, eu ainda tive o Leonardo, passei por uma gestação muito saudável. Lembrando que os hábitos mudaram
depois da gestação da Isabela. Então, assim, Isso. eu não quero ter um filho que seja viciado em junk food. Então, Exatamente. vou ter Quando que- hábitos mais saudáveis para ter um modelo melhor. Quando que veio a consciência de verdade? Quando eu precisava estimular a Isabela a comer alguns alimentos que eu nunca tinha nem colocado na boca, assim, que eu rejeitava só de olhar. Porque tem esses alimentos, quando a gente tem por hábito comer os pacotes, a gente rejeita muito as coisas naturais, as coisas que têm um cheiro que não é o industrializado, é um cheiro natural. E fui e tomei essa consciência de que, caramba, como é que eu vou fazer ela comer essas coisas que eu não como? Ela nunca viu no meu prato. De que jeito ela vai comer? Aí comecei a colocar no meu prato, comecei a me forçar a comer, mas só mudei de verdade quando ela já tinha uns 5 anos. Mudei mesmo, radicalmente, a minha alimentação quando ela já tinha 5 anos. E aí, bom, meu corpo mudou completamente. Aí meu corpo, eu nunca tive um peso muito diferente, como eu já falei, mas o meu corpo mudou completamente. Eu sequei, assim, 10 quilos só na mudança de hábitos. 10 quilos. Eu fui de 60 para 50. Ficou uma coisa até estranha, mas foi assim. Eu tenho 1,68 de altura. 50 quilos tá faltando, né? Tá em déficit. Então, acabei radicalizando e perdi muito peso. Caminhava muito, que é um hábito que eu tenho até hoje. Terapêutico para mim. Isso aí começou, não foi nem por causa do cuidado com a imagem. Foi terapêutico. Eu comecei a caminhar como forma de me equilibrar. E caminho hoje quase 10 quilômetros por dia. Ele sabe, né? Caminho religiosamente, não falta as minhas caminhadas. Pode faltar tudo, mas não pode faltar minhas caminhadas. Mas, enfim, cheguei num peso que eu consegui manter aquele peso muitos anos. E aí eu fiz as cirurgias. Depois que eu tive o Leonardo, que foi uma gestação completamente diferente da minha primeira, onde eu tinha uma alimentação mais desleixada. Na segunda, quando eu tinha uma consciência e uma rotina muito saudável, a minha gestação foi muito tranquila, muito saudável. Chegava a fazer caminhadas de quilômetros até as 40 semanas de gestação. E mantive. Depois que o Leonardo nasceu, perdi peso naturalmente, não fiz nenhuma dieta radical, foi tudo normal. E aí, depois que eu já tinha Mas já recuperado tinha meu uma alimentação peso... muito saudável, na verdade, né? Por Depois isso que engordou muito pouco na É. gestação, por isso que voltou ao peso normal com muita facilidade, porque a dieta já era muito saudável. É. Antes da gestação, durante a gestação, depois da gestação, tudo foi muito natural. E aí comecei a ver aquilo que estava me incomodando. Primeiro, personal. Só que Fui pra academia. nessa gestação do Leonardo, engordou 9 10. quilos, 10 quilos. Uhum. Na gestação da Isabela, Engordei não. 20, Engordou 20. 20 alguma coisa, 21, alguma coisa Então, assim, reflexos que acabaram tendo no teu abdômen. A Vivian, quando era criança, operou uma hérnia umbilical e tinha uma cicatrizinha já no umbigo. Ela disse, por causa dessa cicatriz no umbigo, vamos fazer abdominoplastia, porque nem precisaria, né? Eu já abdômen queria, muito bom. aquela cicatriz me incomodava desde os 6 anos de idade, né? Enfim. E aí acabou fazendo, então, a abdominoplastia. Mas, assim, a abdominoplastia era muito mais um reflexo dessa gestação de 21 quilos do que da gestação de 10. Porque a gestação de 10, assim, engordou muito pouquinho. Mas a musculatura na gestação que engordou 21 quilos... A diástase foi muito grande. maior, afastou muito mais o músculo do abdômen. Mas quando eu fiz a cirurgia, minha diástase era muito pequena, né? Era pequena, porque estava fazendo bastante exercício, estava Antes de decidir, de ter coragem de fazer a cirurgia, antes, mesmo tendo cirurgião plástico em casa, eu fui para academia. E academia. Foi um ano e pouco de academia, né? Academia é um luxo. E academia, depois de uma certa idade, é uma necessidade. Eu, com 49, hoje... fazendo 50 esse ano, me vejo na obrigação de fazer algum tipo de exercício, não porque eu quero virar um marombeiro lá, ser um bodybuilder, né? Um sujeito que tem uma dieta e uma rotina focada para ser grandão e forte. De jeito nenhum, eu desejo ter saúde. E eu faço exercício físico para não perder a saúde. Uhum. Então, mas por que eu faço exercício físico? Então, eu posso botar o pé na jaca, vou comer pizza? Não. Alimentação adequada, o sono adequado, exercício adequado, hidratação adequada, pensamento adequado. Isso tudo é só para manter a saúde. E, às vezes, as pessoas ficam pensando, do nada aparece uma doença autoimune na pessoa. Da onde que surgiu isso? Mas é óbvio que foi ela que criou isso. Foi uma construção. Foi uma construção de uma série de coisas. Então, sei lá, um câncer. Todo mundo diz, mas da onde que veio esse câncer? E eu não estou julgando ninguém aqui que vai ter câncer ou que
o motivo do câncer é esse, fazendo tal coisa vai desaparecer. Não é assim que funciona, as coisas são multifatoriais. Mas a contribuição que a gente pode dar, hoje eu estava conversando com uma paciente hoje à tarde, dizer, o meu objetivo de vida é morrer bem. Eu quero morrer muito bem, eu quero morrer, vou morrer sei lá onde, no UTI, no hospital, sei lá onde que eu vou morrer, mas eu quero morrer muito bem, velhinho e muito bem, sabe? Morrer com uma condição muito boa para chegar lá. E não com uma condição muito ruim, né? Com uma doença metabólica, um diabetes ou uma obesidade. E muito bom de falar que as pessoas às vezes têm medo de envelhecer. Ai, tem medo de ficar velho. Tem que ver que a gente tem que envelhecer bem. Envelhecer mal ninguém quer mesmo. Envelhecer cheio de doenças, cheio de limitações. Aí fica assustador mesmo ter tantas limitações chegando. Mas é a gente que constrói essas limitações. Só que se a gente quer envelhecer bem, a gente fica pensando, não tenho medo de envelhecer, mas eu quero envelhecer bem, a gente começa a se cuidar sem muito sacrifício. Porque chegar na velhice saudável, com limitações que são naturais da passagem do tempo e né, das limitações físicas que a gente vai começando a ter, mas com consciência. Eu estou construindo uma velhice, eu estou construindo hoje, com 42 anos, estou construindo a Vivian de 60, de 70, de 80. E como é que eu quero ser? Eu quero estar bem, eu quero viver pra caramba, eu não quero não ser velha. Eu quero viver, eu quero ficar velha, mas eu quero ficar uma velha bem. Não é que eu vou esticar tudo, não. Eu quero ficar bem por dentro. As pessoas ficam pensando que ficar velho tem aparência com tem relação com a aparência. E não não é disso que a gente está falando. É a velhice da cabeça. É a velhice que tem... Às vezes a gente pega um cara de 40 e que é um velhinho ranzinza, um velhinho gagá chato. E eu, às vezes, vou fazer os passeios de carro no domingo de manhã aí e pego uns velhinhos de 80 com uma cabeça espetacular, que estão cheios de sonhos e projetos e tal. Então, assim, a gente, muitas vezes, tem a tendência a achar que só porque a gente está com uma idade avançada, a gente tem que ser velho. E eu acho que a velhice está muito mais na energia da pessoa. E como que eu faço para deixar uma energia jovem? Eu cultivo essa energia jovem através de uma alimentação adequada, de hábitos adequados, de um pensamento adequado, de uma série de disciplinas em várias áreas, a gente falou aí da alimentação, exercício, sono, etc., que fazem com que eu efetivamente tenha um envelhecimento adequado, anti-aging, que é uma palavra da moda aqui. Né? Como que eu faço para ter um anti-aging? Tendo um propósito de vida muito claro e muito forte e muito bem definido, seja ele qual for. Como que eu faço anti-aging? Tomando cápsulazinhas? Não, comendo comida de verdade. Tendo um sono de boa qualidade para sonhar, e sonhar de verdade, dormindo e botar esse sonho em prática acordado. Então, coisas que parecem muito óbvias, muito básicas, mas que a gente, infelizmente, não presta muita atenção ou não tem muita consciência sobre isso. Né? E é uma coisa que tem que ter consciência. E aí, linkando com a cirurgia plástica, as pessoas pensam mesmo que vai acontecer uma mágica, né? Eu não me gosto hoje, eu vou fazer a cirurgia plástica, amanhã eu saio do hospital me gostando. Não, esse processo é um pouco mais demorado, né? E não tem problema nenhum, eu não gosto da minha barriga, então eu quero tirar essa pele da barriga e tal. E aí eu vou emagrecer, vou me preparar, vou fazer a cirurgia, a recuperação vai ser legal e tal. Ótimo. Isso é uma construção, é uma coisa bacana. E isso, claro, pode ter reflexos no mental da pessoa, ela muda a autopercepção dela, inevitável, muda a postura dela com o mundo. É muito bacana. Mas isso é só uma parte. Sim. A liberdade para se vestir muda muita coisa. Porque a pessoa que tem um complexo com qualquer parte do corpo... eu tenho um peito muito grande. Não uso tomara que caia. Não uso um biquíni de cordinha. Não uso... eu tenho uma barriguinha flácida. Não uso biquíni. Não uso top. Não uso blusa justa e tal. Essa liberdade de se vestir do jeito que quer muda muito a autoestima da pessoa. Isso sim. Mas tem os limites, assim, de o que eu quero me tornar. Porque quando a pessoa chega... Eu estava vendo até a... Ana Beatriz é uma psiquiatra que estava falando sobre síndrome dismórfica. E as pessoas se olham e se veem terríveis, assim, fora dos padrões que elas estão vendo nas redes sociais, que é um perigo, padrão de rede social. Síndrome dismórfica é quando a pessoa tem uma autoimagem corporal diferente do que ela vê no espelho.
Então, ela se olha no espelho, ela até pode ter um determinado problema, mas o problema que ela enxerga é muito distorcido. Às vezes ela só enxerga aquilo. E, inclusive, às vezes, essa pessoa neuroticamente fica fazendo tratamentos estéticos ou cirurgias plásticas, uma atrás da outra. O caso clássico, assim, mais conhecido, é Michael Jackson, com relação ao nariz dele. Operou, ficou bom o nariz, continuou mexendo, até realmente estragar. Então, assim, é um pouco disso, sabe? Não tem limite, porque a dor emocional relacionada com a autoimagem é tão gigantesca que não permite que essa pessoa se sinta bem consigo mesmo nunca. Então, nunca assim, é suficiente. Nunca alcança suficiente, o ideal. Nunca consegue ter uma, como é que eu vou dizer assim, uma autopercepção ajustada com aquilo que é. E é legal quando a pessoa tem um problema na barriga, quer arrumar a barriga, ótimo, muito saudável. Mas quando a barriga já está espetacular, quando já é magérrima, já está perfeita, e está tudo perfeito, e a pessoa começa a achar mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, e isso não tem nunca um fim, e a angústia e a dor é gigantesca, então aí a gente tem síndrome quando existe... dismorfofobia, ou síndrome dismórfica, ou síndrome da autoimagem, enfim, vários nomes diferentes para a mesma coisa. Sim. E quando isso, lógico, a gente não vai patologizar, colocar um carimbo da patologia em todo mundo, nem todo mundo tem a síndrome, mas a gente está caminhando para cada vez mais ter. Exatamente porque as pessoas querem ser outras pessoas. Pegam aquelas da internet como referência, aquelas do Instagram, aqueles corpos que nem sempre estão naturais ali, a foto é do jeito que ficou. Uhum. A pessoa tira 500, escolhe uma para postar, essa uma, antes de postar, vai ser tratada, vai tirar a estria, vai tirar uma celulite e tal. E a pessoa vai atrás de uma cirurgia plástica para atingir aquele ideal que já está modificado até na foto. Então, muitas vezes a pessoa tem que pensar, a linha de pensamento é, eu vou ser o melhor que eu puder ser. Olha, eu já estou me cuidando, eu já me cuido, eu já gosto muito de mim, mas isso aqui está me incomodando muito, está me limitando as roupas que eu quero usar, não está legal, isso daqui, olha, isso aqui se eu arrumar, aí eu vou ficar muito bem comigo. Esse é um pensamento. Outro pensamento é, eu quero virar outra pessoa. Eu quero virar outra pessoa e fica muito sério, porque a gente não consegue. A gente consegue melhorar uma coisinha ou outra, assim, dentro da nossa genética, né, do nosso biotipo, a gente consegue melhorar as coisinhas, melhora um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por exemplo, eu tirei excesso de pele da barriga e eu não mudei tamanho de roupa. Minhas roupas são todas as mesmas. Essa aqui, até uma moça, quando eu cheguei aqui hoje, elogiou esse vestido. Eu tenho há muitos anos esse vestido, uso ele mesmo, do mesmo jeito. Nunca mexi, mandei costureira mexer. Mas, enfim, não que todo mundo tenha que fazer isso. Pode ter uma barriga, né, com diástase de 10 centímetros, que muitas vezes tem, e fazer a cirurgia e mudar o tamanho de roupa é excelente, mas querer se transformar em outra pessoa é muito perigoso. Pegar com fotos... Essa história de levar foto para fazer cirurgia... Foto, eu não sou contra a foto. Porque Sim. Todo mundo é muito contra esse negócio da foto. E eu acho que é bom, mas o que precisa deixar muito claro para o paciente, e eu falo isso na consulta, essa foto é para eu entender o que tu deseja do nariz, o que deseja da mama, qual é o teu objetivo no abdômen, para, primeiro, saber se isso faz sentido ou não, se a tua ideia é completamente maluca ou não, dá pra gente chegar perto disso. E segundo, para a gente colocar para o paciente entender o que ele quer, mas colocar para o paciente que aquilo ali é só uma guia. A gente nunca ninguém vai ficar igual ao nariz da fulana, ao lábio da ciclana, à barriga da outra. Então, assim, é claro que existem as pessoas que são personalidades, que têm uma exposição maior à mídia e que acabam sendo modelos. Mas isso é muito perigoso. Então, precisa realmente ter esse bom senso de saber para onde quer ir, que caminho vamos, mas respeitando as suas limitações, ajustando essas expectativas para não criar frustrações. Quando a expectativa é gigantesca, felicidade é igual a realidade menos expectativa. Se a expectativa é muito grande, nunca vai ter felicidade. Porque irreal, vai ter uma frustração. Às vezes é uma expectativa irreal. É uma coisa que, assim, como eu posso ser melhor? É sempre dentro disso, eu acho que tem que ficar. Melhor do que eu sou. Não outra coisa, outra criatura, de outra genética, de outro biotipo.
melhor do que eu sou. Como eu vou me sentir bem para usar as roupas que hoje eu não estou usando? É isso aqui. É meio dentro disso, porque senão a frustração é muito grande. Aí vira uma busca infinita. Vai mexer uma vez, e vai mexer outra vez, e vai fazer outra coisa, e vai mexendo cada vez mais, e nunca vai estar bom. A recuperação é uma coisa complicada, as pessoas não pensam nisso, né? As pessoas pensam em operar em novembro para ir para a Bahia em dezembro. E é complicado, a gente Distorcido, sabe, claro, é totalmente complicado. A distorcido. expectativa tem que se adequar. Pode ir para a Bahia? Pode, provavelmente vai estar bem cicatrizado, vai estar legal, mas não é o resultado final, Não, e mais do né? que isso, antes de 2 meses, não planeja uma viagem grande. É. Espera pelo menos 2 meses. É isso que tu falaste da cirurgia plástica, que aciona um gatilho nas pessoas, eu acho que isso é bem importante falar. Porque eu acho que a cirurgia plástica, aquele corte gigantesco e tal, na barriga, aquelas cicatrizes grandes na mama e tal, são só pequenos gatilhos, pequenininhos, que podem efetivamente acionar mudanças importantes na vida da pessoa. Tem muitas que começam aí uma mudança total de estilo de vida. Exatamente. Não E isso é fantástico, É. sensacional. Agora, colocar o peso dessa mudança para que aí a minha vida vai mudar quando eu tiver a barriguinha do não Eu vou sei ser o quê. feliz. Aí, Você é exato, feliz, é aí isso, não tem que é ser isso. feliz. Tem que ser um pouquinho feliz antes, né? Não vai, sabe? É. Não é É a mesma coisa que é que isso colocar não no tem nada a ver com a relacionamento realidade. a expectativa, né? Eu preciso de alguém para ser feliz. Não. Não, peraí. Começa a ser feliz antes. Não. Vamos conquistar a felicidade Inclusive, um pouquinho ninguém quer antes. ficar com alguém que já é infeliz. Né? Não. Ninguém Eu vai- que tô segurando a felicidade? Putz, eu não posso ir para lugar Muito nenhum. pesado. Não, eu primeiro preciso É. estar bem comigo mesmo, me respeitando como eu sou, respeitando a minha personalidade, meu jeito de ser. E daí sim vou achar alguém que se encaixa nesse negócio e sempre tem um chinelo velho para um pé torto, né? Acho que sempre tem alguém que vai se encaixar naquela meu amor, como a gente se encaixa bem, né? O que? Onde? Impressionante. Na vida, assim. Sim. Porque é difícil, às vezes, as Eu tô pessoas... com medo do rumo da conversa agora. As pessoas... Não, em todas as formas, se encaixa bem em todas as formas. Mas, assim, como a gente tem a gente chama de agonismo, né? Sintonia. Tem. Um dá força pro outro, né? Eu tenho certeza absoluta, assim, é o meu sentimento esse, que eu só sou forte como eu sou hoje porque tu me deixa forte, né? E como é importante a gente conseguir ter um pouquinho de consciência sobre esse negócio das relações, né? Essa pessoa que eu tô me deixa mais forte ou mais fraca? Eu Muito gosto de ser importante. fraco? Eu gosto de ser forte? Então, trazer um pouco para a consciência isso. Porque Esse a gente é o tem o poder, sim, de fazer o outro se sentir melhor ou pior. Pois é. Porque é um convívio muito intenso. A gente tem um convívio diário, a gente se fala coisas o dia inteiro. Se eu ficar sempre te falando coisa chata, coisa negativa, coisa... né? Tipo, colocando para baixo, isso vai mudar. É a mesma coisa que a gente fala até sobre os filhos. Que durante a nossa infância, a nossa evolução para a vida adulta, aquelas pessoas que estão ali com a gente nos colocando rótulos e, né, falando o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente não é capaz de fazer, ou não falando nada, sendo omissos, aquilo faz muita diferença para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar durante a vida toda. Mas também quem a gente escolhe para passar o resto da vida e construir família, se está com a gente tem uma troca, a gente se encaixa bem em todos os sentidos, que a gente se complementa até nisso do estilo de vida. A gente tem uma opção de estilo de vida bem parecido. A gente tem escolhas muito parecidas e a gente se fala coisas muito parecidas. Né, uma conversa que a gente teve no carro outro dia, e eu falei umas coisas pro Marco que ele nunca tinha escutado na vida e ele nunca tinha se dado conta, aquilo que eu te falei de você tem uma força na sua alma, né? Que você se fala todos os dias há muito tempo e cresceu assim, se dizendo para você mesmo, diante do espelho, que você era capaz de tudo que você quisesse. É isso. Você alimentou essa sua crença de que você pode tudo que você quiser e você vai realizar coisas gigantescas. Isso é uma força que poucas pessoas têm, né? Pois é, e eu acho a gente depende muito do estímulo de outras pessoas, do empurrão, do colo de outras pessoas. Eu não tenho dúvida que o meio tem uma influência poderosíssima sobre a gente. Poderosíssima. E se eu vou dizer assim, mas qual é o melhor colégio do mundo para eu colocar um filho? E eu acho que primeiro talvez seja o mais próximo de casa, né? Se tem um colégio bom perto de casa, acho qualidade que é um de vida. critério.
Mas, por que eu colocaria o meu filho numa escola na Inglaterra, né? Ou por que que a gente bota os filhos no Dante, que é do lado de casa? Então, assim, porque eu acho que essa escola na Inglaterra vai ser um meio que vai favorecer o crescimento, porque ele vai estar num meio que é muito bom. Então, ter um meio bom, o meio ajuda. Se eu tenho um meio em casa, o meu convívio em casa, no lugar onde eu relaxo, onde eu me recarrego, em que é muito negativo, em que vê só meus pontos fracos, e eu tenho milhares de pontos fracos, eu sou um cara todo problemático, todo cheio de dificuldades, mas eu fortaleço as minhas coisas positivas, eu quero me engrandecer, eu quero me sentir forte, eu quero me sentir capaz de conquistar as coisas que eu desejo. E então o meio tem sempre uma influência muito grande. Eu estava lendo hoje num livro que é As 5 Linguagens do Amor do Adolescente. Estou lendo agora para me atualizar, né? E fala muito sobre a influência do ambiente mesmo. E o ambiente de casa, a palavra dos cuidadores, pais, né? Quem tiver envolvido nos cuidados da criança, conta muito mais para os planos de longo prazo que ela faz. Então, assim, ela vai ouvir a opinião ali de amigos e de, né, quer aprovação na adolescência, quer ser aprovado, quer ser querido, quer fazer parte, quer pertencer às turmas. E ela vai ouvir os colegas para decisões de curto prazo, sabe? Para coisa de o que faz com o cabelo, como faz na tal festa, isso aí vai contar. Agora, para os conselhos de longo prazo e para o quanto ele acredita nas próprias potências, é a família. É a família que faz acreditar. Então, dentro de casa, a gente tem o poder de fazer coisas grandiosas ou catastróficas. É, isso aí. Então, ter esse alicerce, ter essa escora, né? Quando cai, vai lá, bate, tem alguém para segurar, seguir caminhando. E todo mundo vai tropeçar e vai cair. Faz parte da vida isso. Faz parte do aprendizado da vida, do crescimento pessoal. E ainda te falo, todo mundo tem filho, né? Pelo menos assim, a maioria das pessoas escolhe ter filho e educa e coloca limites e tal. É muito desafiador educar. E a maioria não tem nenhuma intenção negativa em falar coisas duras para os filhos, né? A gente ouve coisas duras, isso constrói ou destrói a autoestima de alguém, mas a gente o tempo todo está na intenção de construir uma coisa boa. Então, quando se fala disso, de o que os pais falam vai construir ou destruir, se destruir, não é que o pai quis destruir ou a mãe quis destruir, é porque era o que tinha para oferecer, foi o recurso que encontrou para manejar aquela situação, foi o jeito que entendeu que era bom para educar, para criar, para ensinar coisas positivas. A gente só consegue para dar engrandecer, o que a gente tem, né? ou até para engrandecer. Eu vou engrandecer se eu falar essa coisa dura aqui, porque ele vai ver que ele precisa mudar essa atitude. E foi o que tinha. O recurso que o pai ou a mãe tinha para aquele momento foi aquele, e fez, e foi na melhor das intenções. Não é aqui um assunto de culpar pai e mãe. É um assunto de você. Isso é importante para construir a autoestima de alguém, para fazer ele acreditar. E muitas vezes isso tá naquela crença de que eu consigo mudar, eu não consigo mudar. Que a gente está falando lá de mudança de hábitos e tal. Muitas vezes a gente acredita que não consegue mudar porque a gente acreditou a vida toda que, não, você é assim. E ainda tem uma coisa muito boa que eu li num livro sobre terapia também, de uma psicóloga, que muitas vezes a gente coloca uma sentença na vida dos filhos por causa de um histórico que não tem nada a ver com eles. Eles são pessoas novas. Tá, ele é da família Cassol. Os Cassol são assim. Não, os Cassol não, calma aí. Isso é difícil. Não, mas assim, e falam às vezes de traço de personalidade, né? Assim, os Cassol não têm mau humor. Peraí, só um minuto. Pode ser que tenha muita gente bem-humorada ou que passem maior parte do tempo bem-humorados. Mas esse aqui, o Leonardo Cassol, por exemplo, é uma nova pessoa com uma nova história, uma nova personalidade, que ele não deve nada a esses Cassol que passaram. E muitas vezes a pessoa fala, olha, a nossa família não tem ninguém com essas frescuras para alimentação, não tem ninguém vegetariano. Todo mundo come carne. A nossa família não tem como se reunir sem fazer um churrasco. E a pessoa, às vezes, se amarra nisso, porque é assim que ela pertence à família. Claro. Não consegue ver que ela vai continuar pertencendo à família se ela virar vegana, por exemplo. E eu não estou falando que tem que ser vegano, ninguém. Claro, claro. Mas é um exemplo perfeito, de um né? hábito que a gente se sente preso àquele rótulo de os Cassol, um exemplo, os Cassol não conseguem viver sem carne, por exemplo. Poderia ser uma marra sua.
Nunca ninguém te falou isso, mas poderia ser. Claro. E muita gente tem essa marra na vida. Muita gente fica presa a esse rótulo que a família coloca, na melhor das intenções. Tudo por uma questão de educar e fazer, olha como você pertence a essa família e a nossa família é assim. A nossa família, por exemplo, eu já ouvi uma vez alguém falar que na nossa família ninguém é ciumento. Mas espera, você é um, seu irmão é outro, seu filho é outro, que ainda não tem nada a ver com esse histórico aí. Ele pode ser ciumento. Sim. É? Ele é outra E ainda pessoa. assim ele vai pertencer e tá tudo bem. Isso, pertence do mesmo jeito. Isso é uma coisa que muitas vezes faz a pessoa não conseguir quebrar um padrão e não conseguir mudar de hábitos. Aquela coisa do pertencimento, o vínculo com a família. Então, às vezes, comida também vincula com família, né? A relação com a comida Claro, da pessoa totalmente. é o domingo, é a sobremesa da mãe, é o macarrão da avó. E isso aí é uma coisa que não dá para abrir mão. Não vou mudar e, nossa, perder todo o meu... Comida tem um poder afetivo, né? Muito forte. Enorme. Imenso. E as pessoas normalmente comem por isso, em busca disso. Tem outras fontes de afeto que a gente precisa A maior identificar. dificuldade que tem das pessoas pararem de tomar leite é porque quando elas tomam leite, elas se remetem à infância É. e se sentem acolhidas, aconchegadas, o leitinho quentinho, né? É. E mesmo fazendo mal, elas ficam o resto da vida tomando leite. Toda vez que toma, faz mal, e ela se sente mal quando toma, e ela vai lá de novo e toma de novo. Então, mas é verdade, a gente está em busca dessa coisa emocional. Então, eu acho que nós somos seres emocionais. 99% das decisões e das coisas que guiam a vida da gente são emocionais, as coisas mais importantes. A gente tenta ser racional, mas é só 1%, é tão pouquinho. Uhum. Claro que a gente tem que tentar botar a racionalidade em algumas coisas, até para poder fazer escolhas mais sensatas e tal. É. Mas nós somos seres emocionais. Por isso que tem que dar tanta atenção pro emocional, né? Por isso que precisa estar tão conectado com o seu emocional. Isso depende muito da personalidade, do temperamento, vai variar de uma pessoa para Claro, outra, claro. mas assim, emoção dita muitas coisas na vida, né? E os vínculos afetivos, essas Exato. coisas da construção durante a vida. E os filhos, assim, a gente fala, orienta e tal, isso é ótimo. Explicar orienta, o exemplo arrasta. Então, assim, não adianta ir lá dizer que tem... A Vivian estava falando disso agora há pouco, né? Come brócolis e saladinha e não sei o quê, e eu não como nada disso. Uhum. Né? Come meu filhinho, mas eu não como. Tem que comer por quê? Você não come, então não é tudo não isso, vai né? comer, não vai comer. Não é vai, tudo não isso. tem força. O que a gente fala é legal, tem que falar, esse esforço é válido, é justo e tem que ser feito. Mas o que realmente faz a coisa funcionar é o exemplo. Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma pessoa até sobre a Barbie, que estava O em filme alta, da Barbie. ainda tá, né? A moda. Tá aí, muito em alta o filme da Barbie. E a muito pessoa legal, eu tava não vi, a falando Vivian foi com as meninas. com as meninas, aí, eu amei, eu sou apaixonada pela Barbie, inclusive. E a gente estava falando sobre, poxa, eu sempre amei Barbie, a Isa ama Barbie, a Carolina ama Barbie, e a gente foi no cinema, foi um evento, assim, nossa, foi o máximo. E lógico, o filme surpreende, ele não é aquela Barbiezinha fútil que todo mundo já tem na cabeça, que é daquele jeito. E a gente estava falando sobre isso, que tem uma pessoa que me falou que não comprava Barbie para a filha por causa do exemplo de futilidade ali, das referências que aquela boneca traz. E aí eu parei para refletir com essa pessoa que você não acha que a gente é um exemplo muito mais forte, potente do que um brinquedo? Porque a gente pode até evitar ter a Barbie, porque é uma boneca que é um padrão que é inalcançável, é uma boneca toda de medidas assim inatingíveis, e de uma estética muito rara até, né? Uma coisa muito olho azul e o cabelo perfeito, o volume. Mas e a gente? E na nossa vaidade, nos nossos cuidados, o quanto a gente se agride para ficar bonita na frente da filha? Isso aí não é um exemplo muito mais forte, muito mais potente do que uma boneca? Eu estava pensando, eu coloquei até ela para pensar nisso. Eu falei, poxa, ela é uma pessoa que fez várias cirurgias plásticas, que alisa o cabelo, que faz os cílios e tal. Privar sua filha de brincar com Barbie porque é um mau exemplo sobre futilidade, sobre percepção de imagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente como mãe, se agredindo para se embelezar,
assim, e curto prazo, né? Tem coisas que são de curto prazo. Por exemplo, quem alisa o cabelo, alisa o tempo inteiro. Acho que a cada 2 meses, a cada 3 meses, vai lá e põe uma coisa que muda a fibra do cabelo, um ácido, que destrói a fibra do cabelo e nada contra, mas assim, é uma agressão. O quanto a gente se agride para mudar o que a gente não é o exemplo muito mais forte do que uma boneca? É interessante essa conversa, porque Claro. a gente tem que pensar no exemplo que a gente está Exemplo passando. arrasta. Exemplo, assim, se aceite. Mas eu tô aqui me mudando todo dia. Fazendo. Eu passo maquiagem. Não posso falar muito, não. Já fiz plástica, uso maquiagem. Mas a gente é aquele pensamento de se melhorar e não tentar ser outra pessoa. Sabe? A gente pode dar a Barbie. Ela não quer dizer que ela vai querer ser a Barbie, né? Ela vai brincar com a Barbie, vai colocar para interagir com a Barbie. E hoje tem inúmeros biotipos de Barbie. Muito legal isso. Isso é maravilhoso. A Isabela e a Carolina têm todos. A Barbie ruiva, a morena, a negra, plus size, a grávida, yoga, tem a cadeirante, tem tudo. Elas têm todos os tipos, os biotipos de Barbie. Elas têm até menos as padronizadas, porque elas querem as diferentes. E hoje que a gente pode achar todas, acho que nem tem. Isso não é uma justificativa mais para privar as crianças disso. O nosso exemplo, a forma como a gente conversa sobre esse tipo de coisa em casa, sobre estética, sobre beleza, os rótulos que a gente coloca ou não, e a forma da gente se gostar ou se odiar na frente das crianças, isso é um exemplo que faz muito mais diferença, né? É isso? Conversamos? Eu acho que a gente não pode... É muito distorcido, né? A gente falar uma coisa e fazer outra. E esse alinhamento, eu acho que a força está nisso, né? Na vida. Em qualquer coisa. E eu falo sempre a coisa do propósito, eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que parece que o universo vai te empurrando para aquele negócio quando tu tem um objetivo de vida muito alinhado, assim. É a tal da coisa, pensar, falar e fazer estar alinhado. Né? Quando o meu pensar, o meu falar e o meu fazer estão alinhados, eu sou forte. Quando eu falo isso... consistente. É porque não tem consistência. Quando pensa de um jeito, fala de outro, né? Tem tudo no mesmo caminho. Se cada parte de você está seguindo um caminho diferente, não vai dar onde você quer chegar, né? Eu acho isso muito bacana e vejo isso como transformação importante, assim, nas pessoas, né? Quando elas conseguem descobrir o que elas vieram fazer no mundo, sabe? Eu quero fazer isso aqui é a minha contribuição para o mundo. E qual que é a sua contribuição para o mundo? Eu sei que você tem isso muito claro. Muito claro, Então, eu tenho consciência absoluta da capacidade que eu tenho de transformar as pessoas com o meu toque, né? Ou com o meu bisturi, né? E não só com isso, porque você numa consulta invade todas as esferas da vida da pessoa. Mas eu acho que assim, a pessoa também, isso também, claro, tem que respeitar, cada um tem o seu jeito, né? Cada pessoa está aberta ou não, e a gente sente isso, né? Hoje veio uma paciente assim, visceralmente aberta, contando a história dela, né? Que mudou radicalmente, descobriu o jejum, até eu fiz um stories sobre isso, né? Que ela descobriu o jejum e a vida dela mudou. Olha. E aí tem muita crítica por causa do jejum. Então, eu acho que a pessoa estar aberta para ser tocada, para ser motivada, para ser investigada, ou ela vem consultar para fazer uma consulta, né? E eu, como um consultor, então vou dar a minha percepção sobre aquilo. Isso a maioria das pessoas vem assim, né, para consulta. Algumas muito como essa, né? Às vezes nem tanto. E, às vezes completamente fechado. E tá bem. Mas eu acho que a transformação vai além, né? Esse toque, essa capacidade de eu tocar na consulta e de estimular a pessoa a melhorar a sua rotina. Porque não adianta também ter uma dieta maravilhosa lá numa ecovila na Bahia, perfeita, num lugar em que todas as pessoas se amam, e depois voltar. A minha vida é aqui na Paulista. Entende? Com boletos, com prazos, com resultados que tem que ser apresentados. Sem tempo para almoçar. Isso, é a vida real. Então, eu acho que eu tenho muito mais capacidade de tocar a vida das pessoas assim,
E esse é o meu propósito de vida. Através da cirurgia plástica eu consigo tocar. Então, às vezes na alma da pessoa, sabe? Um pequeno toquezinho, mas que esse pequeno gatilhozinho desencadeia transformações importantes de alma, de autopercepção, da pessoa ir buscar suas coisas na vida, dela se perceber capaz de conquistar as coisas que ela quer, ou de dizer não para coisas que fazem mal para ela, às vezes a vida toda, coisas no âmago da vida dela, né? E isso, assim, pessoas que deixou os pais em casa, foi trilhar o seu caminho, ou se separou, ou foi fazer uma outra mudança importante, e isso tudo, às vezes, é motivado por uma sequência, uma avalanche que começa com eu só largo uma pedrinha ali, a minha cirurgia plástica é só pedrinha para a avalanche acontecer. Muitas vezes não acontece, mas eventualmente as transformações são importantes, né? A gente vê um exemplo muito claro, assim, de quando não vira chavinha nenhuma, é quando as pessoas fazem a bariátrica e depois nem essa agressão, que é uma agressão muito grande, muito maior que uma cirurgia plástica, uma bariátrica, e elas não conseguem melhorar os hábitos e se manter naquele peso que elas chegam depois da cirurgia bariátrica. E é muito interessante ver que você estava falando agora do jejum, que é muito polêmico. O jejum intermitente é muito criticado por alguns, muito elogiado por outros, mas eu acredito que a chave, que é o ponto alto do jejum, seja a mudança da relação com a comida. Porque muitas vezes a pessoa que está acima do peso, ela já tem alguma compulsão. É aquela pessoa que não consegue ficar sem comer, ou não consegue... Tem uma relação com a comida que é de necessidade o tempo inteiro. Necessidade emocional que ela não tem uma necessidade emocional que é, tô feliz, vou comer, vou comemorar, vou comer. Tô triste, vou comer. Tô triste na casa do amigo, vou comer também. Vou comemorar com alguém, vou comer. Vou me reunir com alguém, vou comer. Então, é tudo relacionado à comida. Para mudar isso é muito difícil. E até quando tá em casa. Poxa, se tudo de bom é relacionado à comida me traz bem-estar. E ela vai comendo. Às vezes sente fome o dia todo. Tem gente que me fala que sente fome o dia todo. E, na verdade, as pessoas sentem mesmo, sabe? Porque pessoas que têm uma dieta com uma carga glicêmica muito alta acabam tendo um estímulo de insulina. A sensação de saciedade dura pouco. Dura pouquíssimo, não dura nada. Então, Se não a gente tem come aquela um chocolate saciedade. amargo, por exemplo, a gente come um pedaço e se sente satisfeito, é gostoso, maravilhoso. Se a gente come um chocolate branco, que é puro açúcar, logo em seguida já dá vontade de de comer mais um pouquinho. E aquilo não resolve, aí tem que comer uma outra coisa para dar saciedade. Mas eu entendo o jejum intermitente como uma quebra de paradigma, porque muitas vezes esse é o único jeito da pessoa conseguir mudar a relação dela com a comida. Assim, eu não vou funcionar comendo de 3 em 3 horas uma castanha, uma maçã, um iogurtinho, uma torradinha com ricota. Não vai funcionar bem. De 3 em 3 horas, não está mudando... Para muitas pessoas, não está mudando muito a relação com a comida. Porque é se alimentar constantemente e o tempo todo está comendo, acaba dando umas deslizadas. Eu acho é só uma coisa restritiva, não muda a energia. Exato. Não muda a microbiota intestinal. Não muda o funcionamento do metabolismo. Corpo. Não mexe em muita coisa, né? Vai mexer, sim. A ingestão calórica diminui muito, mas esse hábito... Aquela coisa de consumir alguma coisa, mastigar o tempo inteiro, a pessoa não consegue mudar. E o jejum quebra isso. Que é obrigatoriamente. Eu só posso comer amanhã ao meio-dia. Não vou comer de agora até amanhã ao meio-dia. Isso muda muita coisa. E aí, na hora que ela vai comer, muitas vezes ela escolhe uma coisa que não vai pesar tanto, que não vai trazer tanta repercussão, não vai exigir tanto ali do funcionamento gástrico. E isso vai mudando muitas coisas. Acho que desencadeia outras coisas. Não é que ele... Não sei, a minha área é outra, mas eu não sei se ele desencadeia exatamente algum prejuízo, algum benefício gigante fisicamente. Mas no psicológico, certamente muda muita coisa. Porque quando a gente faz jejum, a gente dá espaço para o corpo fazer apoptose. O que é apoptose? A apoptose é a capacidade que o corpo tem de pegar uma célula, né, e ir lá, porque essa célula tem algum problema, né, e fazer uma morte programada, uma obsolescência programada. Essa célula vai durar
até tal lugar e ela vai se autodestruir, né? E isso é a apoptose. E isso acontece, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, a cauda do girino, do peixe, do sapinho, quando é bem pequenininho na lagoa, vai sofrendo apoptose, vai desaparecendo e o sapo não tem mais cauda depois, quando ele vai se tornando adulto, né? O girino é o sapinho nenê, né? Bebezinho. E depois o sapo adulto vai desaparecendo a cauda. Isso é apoptose. Então vai desaparecendo aquelas células, né? E isso acontece o tempo todo no nosso corpo. Só que isso acontece com uma intensidade muito maior quando a gente está no jejum. Então, o jejum ajuda muito a gente fazer apoptose. E quando a gente está consumindo comida o tempo todo, ou vai dormir com o estômago muito cheio, a gente não consegue fazer apoptose. Isso é um dos fatores. Mas o jejum também ajuda no nosso equilíbrio hormonal. Tem uma série de hormônios que não são liberados se a gente não tiver em jejum. Não são harmonizados, equilibrados sem o jejum. Então, o jejum auxilia a reestruturar metabolicamente o nosso corpo todo. Muito bem. E aí? 1h30 de conversa. Isso. 2 horas e acaba. Falta só meia horinha. Ah, você quer falar mais? Então vamos lá. O que você quer falar mais? Eu quero falar sobre família, né? Eu acho assim que cada pessoa tem uma percepção do que é família. Cada cultura, na cultura americana, família é uma coisa. Na cultura dos índios, família é outra coisa completamente diferente. A gente pode falar de cada uma dessas famílias. E na cultura europeia, família é uma coisa, e na cultura brasileira é outra coisa. Então, são 4 famílias bem distintas, aí, diferentes, e que dentro, inseridas naquela cultura, tem os seus ônus e bônus, né, das suas diversas coisas. Mas, falando especificamente da nossa família, né, eu vejo como a minha família, a nossa família, o cultivo dessa energia como um ninho, né, de nutrição. Uhum. Nutrição para todos que bebem daquela fonte. Então, assim, nutrição para os pais, nutrição para os filhos e, às vezes, nutrição para os agregados, porque, às vezes, não é diretamente um filho ou não está na escala hierárquica, né? Ou é pai, ou é filho, ou é avô, né? Mas tem outras pessoas que indiretamente acabam se nutrindo dessa eu chamo egrégora, né? Dessa energia invisível, sutil que tem em torno dessas pessoas que se reúnem e que são apoiadas umas pelas outras, né? Sim. E eu vejo assim, os filhos, por exemplo, que todo mundo tem muito esse negócio de porque tenho que ensinar o filho, porque eu tenho que... A minha percepção é que eu tenho muito pouco para ensinar para os filhos. Eu tenho muito para aprender e que eu só ensino com o modelo que eu sou. Eu sou alguma coisa que eles enxergam e resolvem copiar ou não. Minha percepção como pai, né? Como educador, digamos assim. Eu acho que isso tem muita força. Aquilo que eu falo, vou lá, explico. Fazem tudo o contrário. Ou se estão agora na fase das meninas que entram na adolescência, tudo adolescente, aborrecente, né? Faz tudo o contrário. Mas quando eu sou alguma coisa, isso tem força. É verdadeiro. Não é conversa para boi dormir, não é da boca para fora. Então, e eu acho que filho é muito mais para ensinar a gente do que para a gente ensinar alguma coisa. É uma troca. E a gente tem que estar aberto, porque a gente realmente, é isso que você estava falando. A gente não pode ter arrogância de achar que aquilo lá é uma coisa que vai só seguir o que a gente falar, que não vai manifestar as próprias vontades, que vai ter as necessidades que a gente tem. Teve uma entrevista que eu vi outro dia da Tati Bernardi com a Marisa Hort. E a Marisa Hort falando sobre isso, que quando o filho começa a crescer, começa a falar, eu não quero isso que você está me pedindo, eu não gosto disso que você gosta, a gente leva um choque. Por quê? Uma arrogância nossa. A gente entende que o filho é uma extensão. Ela até usou uma metáfora assim, é uma pelota nossa, e é a minha continuação, uma pelota minha, então ele gosta das mesmas coisas que eu. Um braço. Ele vai ter os mesmos, vai ter as mesmas, vai fazer as escolhas parecidas, vai gostar daquilo que eu gosto e vai fazer o que eu espero. É uma nova história.
E aí, eu tenho até uma amiga que uma vez planejou o parto normal muito tempo e tal. E aí, depois de toda aquela preparação durante todos os meses e na hora do parto e tal, teve uma cesariana. E daí ela falou, aí eu entendi que essa história não era minha. Essa história não era só minha. A gestação é uma história que se mistura, né, da criança e da mãe. O momento de nascer já é a história dela. E ali você consegue entender que você não tem controle de nada. E cada um tem sua história. O que a gente pode fazer? A gente tem uma participação imensa nessa história. Como pai e mãe, a gente tem uma participação muito importante. Mas eles não têm obrigação com a gente, né? Isso é uma coisa muito interessante de se ter consciência. Não nos devem nada, a gente teve porque quis realizar um sonho nosso, que é até narcisista. Eu quero ser pai, Totalmente. eu quero ser mãe, eu vou ser a pessoa mais importante da vida dessa pessoa. E a gente é durante muitos anos, né? Durante, assim, os 10 anos, a gente é a coisa mais importante. É uma escolha narcisista, mas essa pessoa é nova, não tem dívida, nasce limpo. Não tem dívida com a gente, não nos deve, não tem que seguir a nossa história, tem uma história nova começando. E tomar consciência disso é muito bom. Porque a gente se cobra menos, a gente se ofende menos, porque não faz nada para agredir a gente. Faz o que tá com ímpeto de fazer, porque é uma outra pessoa. Não tá reagindo a tudo que a gente tá fazendo, tá vivendo, tá só sendo ele. Ah, é para me agredir que ele tá sendo? Não, ele tá sendo. Você tá se sentindo agredido, é problema seu, ele tá sendo. E é interessante pensar nisso. A gente pode impulsionar muito, a gente pode ser propulsor de coisas maravilhosas, mas a gente não tem Fortalecer controle. alicerce, dar Fortalecer, suporte. apoiar, a gente pode ser super importante na vida dele, é a gente que vai construir isso. A gente pode construir uma relação de conexão e a gente vai ser conectado se a gente tiver intencionado a isso. E é só. Não dá para E essas muita coisa. expectativas também que a gente cria em cima das coitadas, que peso gigantesco É. para ter que carregar, né? Essa chatice que o pai acha que eu tenho que ser, não sei o quê, que Não, eu tenho olha, que sabe o que ser, eu não sei o que falo? mais. Eu falo que assim, a gente faz um bolo e a gente põe no forno e cria uma expectativa. Um filho não poderia ser, Não, claro não que tem poderia as ser diferente. Sabe? expectativas. A gente tem, mas é que precisa prestar atenção. O bolo, dane-se, o bolo a gente vai comer, é um negócio inanimado e beleza, cresceu com fermento, não cresceu, tá. Acabou ali a história do bolo. A história do filho, não. A pessoa vai longe ainda e a gente tem que se corrigir todos os dias, né? Eu falo que é recalcular a rota a cada fase. É um videogame. O filho é um videogame. E a gente está É um sempre... jogo de videogame. E a todo momento tendo essa oportunidade de crescimento. Às vezes, pelo ritmo da vida, pela rotina, pelas necessidades que a gente não entende que são tão importantes quanto a gente dá energia para elas, os boletos, a vida. A gente acaba, às vezes, não tendo consciência sobre essa expectativa toda que a gente coloca em cima dos filhos, né? Expectativa no sentido de dizer, não, vai ser o fulaninho, vai fazer não sei o quê, sabe? E isso é muito ruim, né? Que peso, que chatice. É só se colocar no lugar da criança. Tu gostaria que alguém determinasse o que tu ia fazer? Não, de jeito nenhum. Mas então por que tu tá fazendo pro filho? Mas por que fazem isso? Porque as pessoas não se dão conta de que a criança não é uma propriedade. Um braço. Né? Não é um pedaço meu. É uma pessoa totalmente nova, independente da gente, apesar de ter conexão, independente, com escolhas novas e tal, tudo isso que eu já falei. E, além disso, ela tem autonomia, ela tem o destino dela, ela não nos deve, tem tudo isso. Outra coisa que eu ia falar é que é o maior desafio, a gente está falando aqui de filho, e o quanto a gente aprende, é porque é a relação mais desafiadora que a gente vai ter na vida. Não tem nada que vai desafiar mais a gente do que ser pai e mãe. Nada. É porque qualquer outra relação, a gente pode falar assim, ai, tá bom, tá me chateando, pode ficar aí que eu vou para outro lado ali. Se a gente trabalha num lugar que, poxa, tá incomodando muitas vezes, poxa, é o sustento da família, bem difícil de se livrar, mas pode mandar currículo e pode mudar de emprego, né? Tem essa possibilidade. Se você tem um funcionário que está sendo chato, manda embora. Se você tem um namorado que está atrapalhando ali, termina o relacionamento. É uma dor, mas dá. O filho é a mais desafiadora, porque a gente, além dele, ele vai incomodar, ele vai desafiar, ele vai provocar e você vai cuidar.
todos os dias. E o mais dramático é que sempre os filhos, de alguma maneira, são reflexo do modo de vida dos pais. Então, de alguma maneira, aquele filho serve como um espelho. É como se o filho fosse um pouco de uma terapia, uma autoterapia. Porque a gente tá tudo fazendo. aquilo que você tem dificuldade de aceitar no filho, muito provavelmente é uma cópia sua. Daquela característica específica é uma coisa que você tem. E aí aquilo bate ali de frente, é aquilo que você não aceita. Por que ele é assim? Pô, eu também sou, né? Se eu for prestar atenção direitinho, eu não sou essa belezinha toda. E você estava falando da coisa do adulto. As pessoas não conseguem ver as crianças como pessoas. É uma pessoa, muito simples. Você gostaria que alguém falasse para você, sei lá, a coisa que as pessoas falam com o filho. Engole esse choro. Por que tá chorando? As pessoas veem um adulto chorando. Você já chorou na frente de alguém, depois de adulto? Acho que na minha frente, né? Vendo filme, essas coisas. Tá, mas se você chora na frente do adulto, nunca um adulto vai mandar você calar a boca. Você, adulto para adulto. Que tá chorando. Ah, cala a boca, que bobagem, que é isso? Nossa, vai ficar assim, consternado. Vai te abraçar, falar como ele é sensível. Apoiar, Que homem sensível. Ainda mais se for homem, nossa, mas que homem diferenciado, sensível, assim, de uma sensibilidade que eu nunca vi. Bota uma criança chorando. Mas vão fazer qualquer coisa para ela calar a boca. Vai ter gente que vai fazer de um jeitinho, de vamos distrair, vamos dar um doce, vamos mandar. Aí vai ter outro que vai querer bater na criança para ela calar a boca. Vai ter um que vai falar, engole esse choro, cala essa boca, fica quieto e tal. E é aí que a gente vê muito claramente que as pessoas não veem criança como gente. Veem como alguma coisa que nos pertence, a gente precisa controlar. E, cara, controlar não vai dar legal. É uma pessoa em desenvolvimento. Ela tem que ter liberdade para crescer. Tem que ter liberdade para explorar, se conhecer. E ela vai se tem conhecer. que aprender a se controlar. E ela vai aprender chorando também. É uma autorregulação. Óbvio. Lágrima libera cortisol. É regulação para estresse. Ela precisa chorar. Chorar é uma necessidade humana, como outras, fisiológicas, por exemplo. É uma necessidade de regulação emocional. Então, como não vai chorar? Como vai engolir o choro? Por que é um problema chorar? Por que é um problema? Deixa eu chorar. Eu não tenho problema nenhum com choro. Aprendi, depois de um tempo, né? A gente já não nasce sabendo disso. O choro incomoda muitas vezes. Ainda mais o choro da criança, que é alto, é barulhento, é estridente. Mas a gente aprende que existe uma necessidade por trás daquele choro. Qual é a necessidade? A gente pode perguntar, a gente pode observar, a gente pode lembrar o que aconteceu antes no dia, que culminou naquele choro. Mas tem um motivo. E eu não vou mandar calar a boca um negócio que tem um motivo forte para acontecer, né? Isso é uma relação que a gente conversa muito sobre isso em casa, sobre a conduta diante do mau comportamento, que sempre tem um motivo, todo comportamento tem algum motivo para acontecer, né? E até da nossa responsabilidade sobre aquilo, que muitas vezes é gigante, a gente não vê, né? O que a gente organizou aqui no dia que não respeitou a demanda deles e que eles agora estão desorganizados? Um ou outro, né? E a gente sempre acaba enxergando onde foi que a gente falhou, né? Isso eu acho que é uma oportunidade, todo dia é uma oportunidade de crescimento com o filho, né? Todo dia tem uma nova demanda e os filhos também vão, à medida que eles vão crescendo, né, vão trazendo demandas, desafios para os pais diferentes, né? Uhum. Então, um filho com 2 é uma coisa, com 5, com 10, é o jogo com de videogame 20, que a gente falou, vai passando de com fase. 30, exatamente. A gente tem que achar novas habilidades para lidar. Dentro da gente, a gente tem que achar novas habilidades para lidar com aquilo ali, para conduzir a situação. Às vezes a gente nem tem. Não tem no nosso repertório, não tem na nossa história de vida, não teve aquilo. Como é que faziam comigo quando eu era criança e fazia isso aí? Não sei, às vezes ninguém lidava. Como eu vou dar uma coisa que eu não tenho, né? E daí talvez venha o maior crescimento da paternidade, né? E é uma questão geracional, né? A gente nem fala para criticar ninguém, mas é uma questão geracional como se lida com as crianças com passadas gerações. Nos anos 80 era de um jeito, 70 era de outro. Não se falava de autoestima até os anos 70, não se falava essa palavra, esse termo autoestima. Foi começar a se falar a partir dos anos 70, e aí isso até relacionar com saúde mental, com a construção da identidade, com a criação, com as raízes familiares, no quanto isso conta para a autoestima, até chegar nisso, nossa,
Estamos 30 anos, 40 anos falando nisso, agora 50, né? Começou nos anos 70, isso aí. 40 anos falando nisso e ainda estamos chegando numa conclusão sobre o assunto. Legal. Esses temas de natureza emocional, assim, psíquica, né? Psicológica, são sempre temas que todo mundo deveria falar mais sobre isso, ter mais consciência sobre isso, trazer mais conhecimento sobre isso, ter mais... falar mais sobre essas coisas, né? Porque tem coisas, às vezes, que são difíceis, assim, de falar, são ambientes que não são propícios para isso. Tem famílias que não têm ambientes são hostis a esse assunto. Exatamente. E é engraçado, Homem não eu chora tava é um pensando, clássico. Né? Homem não chora, olha, tá diminuindo, mas Não, vai muito bem forte, devagarinho. muito forte. E as pessoas têm um autocuidado com o corpo muito diferente do que tem com a saúde mental, né? Porque quando todo alguma mundo coisa te acha incomoda... natural e normal ir na academia. Toda semana eu vou isso lá, aí. faço exercício. E a academia é uma rotina que te exige muito mais do que uma psicoterapia, que é uma vez na semana, na maioria das vezes. Mas assim, o autocuidado a minha barriga está me incomodando, o que eu tenho que fazer? Vou para academia, eu faço uma cirurgia, eu faço uma lipo, eu faço uma abdominoplastia, o meu peito está me incomodando, eu compro um sutiã que segura melhor. Se eu tenho condição de juntar mais dinheiro, eu faço uma cirurgia plástica, uma mastopexia. E se eu me desequilibro, eu me desregulo muito fácil, eu estou muito deprimida, ou eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa. As pessoas pensam com tanta frequência assim em resolver isso. A maioria fala, eu sou assim. Eu sou assim. É isso. Quem quiser conviver comigo, aceita, porque eu sou assim. E o quanto de sofrimento isso te traz? Quantas pessoas se afastam por isso? E só para deixar claro aqui, a Vivian falou, eu sou assim, é ótima a pessoa se aceitar, mas se a gente sente que tem uma coisa que está muito errada, traz sofrimento, que está me fazendo muito mal, eu posso ir atrás disso, eu posso mexer com isso, eu posso trazer isso para a consciência, eu posso tratar isso, eu posso curar isso, né? Ou não tem cura, mas eu posso melhorar, eu posso remediar, né, essa dor. E reprimir não é tratar, né? É bom dizer isso, porque você... Outro dia eu ouvi uma frase ótima que emoção não se controla, se gerencia. Então, assim, se você é uma pessoa muito raivosa, você não vai aprender a não sentir raiva. A minha raiva vai ser pequena. Sua raiva vai ser enorme, vai ser... Mas você não vai explodir. Vamos aprender a gerenciar, vamos para outro lugar, vamos sair de perto das pessoas e tal. E o que te dá ferramentas para isso? Atenção à saúde mental. Não tem outra coisa. Atenção à saúde mental. Do jeitinho que vai para academia, cuidar do corpo, que faz a cirurgia, que faz a dieta, faz alguma coisa pela saúde mental. Que seja, eu falei que faz parte do meu cuidado, da minha higiene mental, caminhada. Eu preciso caminhar 2 horas por dia, assim, para mim, nossa, me deixa zen. O Marcos sabe que isso me regula de uma forma, né? Eu fico com outro humor, assim. Até a TPM desaparece quando eu estou muito ativa nas minhas caminhadas. E a pessoa se conhecer ao ponto de saber o que vai ser um caminho legal para gerenciar essas emoções que, no momento, estão explosivas, é muito importante. Isso é muito importante. A gente fala, academia, às vezes as pessoas falam de cuidado com saúde mental é caro. E realmente não é baratinho. Não é uma coisa fácil. Às vezes o preço da academia no mês é o preço de uma sessão de terapia. A gente sabe. Mas tem formas de procurar acesso à psicoterapia que seja um valor mais acessível, ou até gratuito em universidades, por exemplo. Isso é muito importante. Para a autoestima, eu acho que para a autoestima isso é muito importante. Está tudo muito ligado. E as pessoas custam muito enxergar isso. O quanto está ligado àquela explosão de raiva com o quanto a gente se gosta, com o quanto a gente se fere com o que o outro diz. Se aquilo que o outro diz fere tanto é porque a gente já pensa aquilo da gente. Tem tudo isso, né? Eu estava, outro dia, lendo trechos do livro Um Curso em Milagres, que eu até te falei, que é tudo, nada que eu veja significa coisa alguma. Essa frase bem profunda, não é frase viajandona, de viajante, nem super positiva, aquele positivismo tóxico que se fala atualmente, que é tudo tá bom, então não faz drama. Não é isso.
É nada que eu vejo significa coisa alguma, o que eu vejo tá na minha cabeça. Não tá ali necessariamente. Tá na minha cabeça. Eu tô vendo essa caneca aqui, tá? Pra mim, a caneca é feia. É a minha opinião, tá dentro da minha cabeça. Pra você aí, ela é bonita. Então, nada que eu vejo significa coisa alguma. Eu vejo feia, não significa que é feia. Outras pessoas estão vendo de outro jeito. A caneca se acha linda, eu tô vendo feia. Então, a gente vê as coisas de um jeito que diz muito sobre o que está dentro da gente. A gente sente, recebe o que é do outro muito do jeito que as coisas estão dentro da gente. A gente quer que os outros peçam perdão por uma coisa que a gente sentiu e a pessoa nem sabe o que fez, muitas vezes. Ela estava só existindo e sendo ela, e a gente quer que ela se desculpe, que ela se sinta mal porque agrediu a gente. Bom, a gente se sentiu agredida por algo que a gente viu que não necessariamente existe na intenção daquela pessoa, né? Muito profundo o assunto está ficando. Não, mas eu acho que é isso aí. Falar sobre isso, sabe? Falar sobre essa necessidade de... Por exemplo, uma pessoa pode não querer fazer uma psicoterapia, né? Mas ela pode ter alguma coisa que leve ela à atenção plena. E pode ser uma coisa contemplativa, ficar observando as ondas do mar, sentado numa pedra, fazer um crochê, um tricô, sei lá. Tem vários... Mas pode ser a meditação da chama da vela, ficar olhando a vela e tal, né? Mas tem pode ser... podcasts de reiki guiado, meditação guiada. Ótimo. Gente, tem Não, tem muitas coisas ativas acessíveis. também, Tem, exato. também ativas. Mas, assim, tem muitos acessos à higiene mental hoje, coisas de higiene mental. Por exemplo, cuidar do sono. Regula o humor, que é uma maravilha. A higiene do sono é um troço fantástico. Cuidar do acesso a telas. Olha aí. Consumo do que se vê na tela. Porque a gente consome coisas muito, como dizem os adolescentes hoje, coisas muito aleatórias. Então, pipoca ali na tela coisas que nem sempre a gente quer ver e nem sempre vão contaminar a nossa vida com coisas boas. Muitas vezes vão entrar na nossa cabeça e levar pensamentos horríveis para a nossa semana, para a nossa rotina. E a gente Não, e precisa atrapalhar cuidar o muito. sono. Atrapalha. Então, assim, nossa, sabe? Dependendo do que a gente vê antes de dormir, muda tudo. A qualidade do sono, não só o quanto você vai dormir, mas como você vai dormir, o que vai sonhar. A gente vê isso muito nas crianças, mas acontece com a gente. A criança vê um filme de super-herói, com luta e não sei o quê, vai sonhar com aquilo, vai achar que é verdade. Por que será que o Leonardo tá chutando a gente? Ele tá vendo isso no filme o tempo todo, né? Joga teia, né? Fica jogando teia. Ainda bem que a teia é sutil, né? Uma coisa assim. Mas às vezes outras coisas que a gente não sabe de onde é que surgiu, né? Mas obviamente que a tela é um educador. Né? Os jogos, e também tem os jogos, né? Outro dia eu estava vendo uma psicopedagoga falando da reclamação da escola para a família, de que a criança estava muito agitada, muito agressiva na escola, o que estava acontecendo em casa. Não, em casa ele é super calmo. O que ele faz antes de ir para a escola? Joga videogame. E aí ele passava, aí foram averiguar detalhes, e ele passava a manhã inteira jogando um videogame de luta, e de guerra, e essas coisas. E aí, depois de acabar aquele jogo, almoçava e ia para a escola. E aí ia lá e chutava. Uma criança pequena, chutava, agredia e... Né? Não agredia, não é uma criança que ela não quer agredir. Tá copiando a referência que ela teve a manhã inteira, aquela lavagem cerebral, daquela coisa violenta, ela reproduziu na escola. E os pais dizem, poxa, mas em casa ele é calmo. Muito provavelmente ele é calmo porque ele tá jogando, não tá... Ninguém nem viu a criança. Não tá nem interagindo. Pode ser que sim, a gente tá presumindo que ele não interage muito com as pessoas porque ele joga. Pode ser mesmo que em casa ele não descarregue isso, mas o que ele faz imediatamente antes de ir para a escola? Ver a violência, né? Eu acho que a gente está se encaminhando aí para o final, né, do nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos aí. Eu acho que foi muito, muito rica a nossa troca. Longa, né? A nossa viagem. Mas bastante, foi uma viagem, né? Bastante interessante. Não tenho dúvida que tem mais coisas, a gente poderia falar mais coisas aqui, né? Tem muito pano para manga. Mas, então, a partir de agora, toda semana a gente vai fazer esse podcast, né? E daí toda semana vai ter alguém diferente para a gente fazer um bate-bola. Muito obrigado a todos. E Na próxima tem algum convidado.
Nos encontramos vai na anunciar. próxima com o nosso convidado. Tchau, tchau.